Qual é o seu caminho? Porque a caminhada é para frente. Semana passada eu estava com uma profissional, que também é minha amiga, fazendo um trabalho. E eu tenho dito para vocês que os temas têm fluído naturalmente, as pessoas que convivem comigo, elas têm me entregue os temas e isso tem sido muito legal. A gente estava conversando sobre algumas oportunidades que passam pelas nossas vidas e como é que a gente se comportou, como é que a gente usufruiu de cada uma dessas oportunidades. E ela estava me contando que em outros tempos da vida dela, ela caminhou por algumas oportunidades que ela acha que não fez tão bom uso quanto faria hoje, com a maturidade que ela tem, com o conhecimento que ela tem, com a sensibilidade, com o discernimento e com um tanto de coisas que só o tempo nos traz. E aí a gente falando, poxa, como é que a gente fez isso, como é que a gente fez aquilo e tentando ser um papo leve sem culpa, porque eu acho que a gente faz sempre o melhor, eu quero acreditar, né? Que a gente está fazendo sempre o melhor que a gente pode fazer com aquilo que a gente tem nas nossas mãos. E muitas vezes a gente acha assim, poxa, mas se eu pudesse voltar no tempo, número 1, não pode, então vamos trabalhar com as possibilidades daqui pra frente. E o número 2, quando a gente fica com aquela culpa de, poxa, eu poderia ter feito melhor. Posso te desiludir, dizer que você não poderia ter feito melhor? Por quê? Porque você fez o melhor que você podia fazer, você foi quem você podia ser de melhor com a bagagem, com a maturidade que você tinha naquele período. Então eu sinto te desiludir, mas se você voltasse atrás 10 vezes, você faria 10 vezes tão ruim quanto. Por quê? Porque era o preparo que você tinha para aquele momento. Então que tal se a gente focasse daqui para frente? Como é que eu posso ser o melhor, a minha melhor versão com toda a bagagem que eu adquiri daqui para frente? E eis que ela me disse: poxa, eu queria muito voltar na Marília. E eu falei, mas você não vai voltar. Foi muito instintivo. Falei, mas você não vai voltar. Sabe por que você não vai voltar? Porque aquela história foi para aquele momento da sua vida e você teria feito tudo igual. E muitas vezes a gente se prende, até com a maturidade que a gente tem hoje, o tempo não vai voltar, mas às vezes a gente acha se nesse tempo, com essa bagagem, com essa maturidade que a gente adquiriu, né, com o decorrer do tempo, se a gente voltar naquela situação, a gente vai fazer diferente. Até poderia, porque a gente tá uma pessoa diferente, com uma bagagem diferente, mas eu acho que a vida é sobre caminhar pra frente, não é voltar. Já pensou se a gente, tudo que a gente fez de errado, a gente tiver que voltar em todos esses cenários, com todas essas pessoas, o tanto de vida que a gente vai perder? Então a gente precisa se conscientizar o daqui para frente, como é que eu posso ser, o que eu vou fazer, se a gente tem tido consciência dos nossos passos e do nosso caminho, qual é o seu caminho. E saber o nosso caminho é tão importante quanto ter a consciência de que se caminha para frente. Vou contar para vocês um episódio também de sincronicidade, eu falo muito sobre isso aqui, isso acontece muito na minha vida, eu acredito muito nisso. Um belo dia, eu estava passando em frente a uma livraria e me chamou a atenção um livro que estava na vitrine da livraria, um best-seller. O nome do livro era A Morte é um Dia que Vale a Pena Ser Vivido. E aquilo me chamou muito a atenção por um motivo, porque eu sempre tive medo da morte. Quem nunca? E depois que eu me tornei mãe, eu comecei a ter muito medo da morte. Aquela coisa também do controle, né? A gente quer controlar tudo. Se eu morrer, como é que ficam minhas filhas? Como é que vai funcionar? A gente já quer fazer um cronograma, né? Simples assim. E quando eu me deparei com aquele livro, A Morte é um Dia que Vale a Pena Ser Vivido, eu percebi ali, eu me dei conta que eu não tinha mais medo da morte. E aí eu comecei a fazer uma retrospectiva na minha vida. Eu me perguntei, quando foi que eu parei de ter medo da morte? E aí eu não tinha um marco, um dia, uma semana, um mês, o ano que isso aconteceu, mas eu comecei a lembrar dos fatos. E o que isso foi vindo à tona para mim? Que quanto mais consciência você tem nos seus passos, quanto mais noção você tem do que você está fazendo, firmeza, propósito, intencionalidade, quando você vive não aleatoriamente, mas conforme o teu caminho, tendo consciência da tua caminhada, do teu caminho, eu acho que essa coisa da morte some. Porque, tipo, se eu morrer amanhã, eu não tô fazendo coisas aleatórias, eu não tô tipo, ai meu Deus, se eu tiver um aviso que eu vou morrer, eu preciso aqui já recuperar coisas, preciso consertar. Não, eu tô vivendo ao modo que, se eu morrer amanhã, eu tô fazendo a minha missão, eu tô cumprindo aquilo que eu vim fazer. Mas o que eu quero falar sobre isso com vocês também? Eis que esse livro fez eu me encontrar com um novo estado de espírito, que é o estado de espírito que não tem mais medo da morte e que vive num processo de pura consciência. Mas também isso puxa para uma coisa que é saber qual é o seu caminho. Você tem certeza do seu caminho? Um belo dia me ligou um consultor de negócios que eu havia me conectado com ele há muito tempo atrás e ele começou a me ligar no dia do meu aniversário do ano passado. Me ligava e eu falei que eu não podia falar, ele começou a insistir e a gente se falou. Ele falou, Poliana, eu preciso fazer uma reunião com você. Eu tô com uma parceira de negócios que eu estou dando consultoria para ela está precisando muito
de uma pessoa como você para se associar à empresa dela para fazer uma parceria. Na hora eu pensei, meu Deus, mas eu não quero me emparcerar com ninguém, eu não quero fazer parceria com ninguém, não quero fazer sociedade com ninguém. Mas ele insistiu tanto que eu fui até o escritório deles para ouvir. Para minha surpresa, quando eu cheguei no escritório deles, quem era a pessoa que queria fazer uma sociedade comigo? A autora deste livro, A Morte é um Dia que Vale a Pena Ser Vivido. Uma mulher incrível, uma escritora incrível, com uma carreira totalmente promissora, saiu em várias revistas, entrevistas em rádios, podcasts, do Fantástico. Eu falei, poxa, que bacana. E ela queria o quê? Que a minha empresa fosse um braço da empresa dela, porque a empresa dela cuida de pessoas com cuidados paliativos, preparando as pessoas para morrer com mais qualidade, enfim, da melhor forma possível. E se eu não tivesse certeza de qual era o meu caminho, eu teria me deslumbrado com aquilo, falava, meu Deus do céu, vai ser muito bom para mim, porque essa pessoa é muito visada, essa pessoa tá sempre na televisão, essa pessoa tem muito nome, é uma pessoa de muito sucesso, mas é uma pessoa que não tem nada a ver com o meu caminho. Meu caminho não é sobre cuidar de idosos, não é sobre preparar pessoas para a morte, o meu caminho é sobre outra coisa. E aí eu teria me desviado rapidamente do meu caminho. Eu achei uma proposta incrível, eu achei incrível a sincronicidade da vida de me unir com essa autora, que aliás, a primeira coisa que eu falei na mesa da reunião foi isso. Você sabia que um belo dia eu estar em frente de uma vitrine, lendo o teu livro, lendo o nome do teu livro, eu me dei conta de que eu não tenho mais medo da morte? Foi incrível isso pra mim. Mas eu saí daquela mesa sabendo que aquilo não era sobre o meu caminho. Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa saber quais são as coisas na nossa vida e as pessoas que nos fazem, porque nós somos feitos de muitas pessoas, de muitos caminhos, de muitos acontecimentos, e não necessariamente a gente precisa se prender a eles. Eu falo que cada uma das pessoas construiu um pouco da profissional que eu me tornei. Então eu tive muitas pessoas que foram referências para mim, mas tive também referências de como não ser, e cada pessoa, cada liderança que eu tive formou uma parte de mim. E outras lideranças só me ensinaram em como não ser. Mas graças a Deus eu me considero uma pessoa de muita sorte. Eu só tive uma liderança que falou muito forte para mim sobre como não ser. Todas as outras formaram a pessoa que eu venho me tornando e a pessoa que eu sou. E muitas vezes a gente quer deixar tudo muito mais complexo do que é, mas as coisas elas são mais simples do que a gente imagina, mais simples do que a gente faz com que elas sejam. Então, como falar para você mesmo qual é o seu caminho? Muitas vezes o seu caminho não é algo que você deslumbra, não é algo que você acha lindo no outro. Muitas vezes o seu caminho é sobre o seu talento, é sobre aquilo que você é bom. Eu já encontrei tantas pessoas no caminho que falam assim, eu não sei o que fazer, eu não sei o que empreender. A pessoa é ótima em fazer bolo, mas eu não sei o que fazer. Ela pensa em trabalhar com moda, ela pensa em mexer com planta, ela pensa em fazer tudo que desvie ela do talento dela, porque muitas vezes a gente quer fazer algo que soe glamouroso, que soe uma grandeza, e muitas vezes o nosso caminho é sempre muito claro pra gente, a gente que quer o tempo inteiro se desviar dele. Mas óbvio que existem muitas pessoas que não conseguem ter essa clareza. Eu, por exemplo, eu não tinha muita clareza sobre o meu negócio no começo, que isso era pra mim. E graças a Deus, a vida sincronicamente foi me encaminhando ali e me trazendo até onde eu estou, e vem me aperfeiçoando dentro disso. Mas se você é uma pessoa que não tem clareza, não consegue identificar a clareza de qual é o meu caminho, você pode, por exemplo, pega um papel. Eu sou a pessoa que adora escrever. O que eu fazia desde criança, o que eu gostava de fazer, quais eram os meus... Entrevista as pessoas mais próximas de você. Mãe, como é que eu me comportava desde criança? Porque eu tenho muita clareza que desde criança eu sou uma empreendedora nata. Acho que eu nunca contei essa historinha pra vocês, mas eu falo que desde criança eu nunca fui uma criança que brincava de boneca, que brincava de casinha, eu estava sempre brincando de algum negócio. Estava montando um comércio, vendendo alguma coisa, eu montava uma loja, eu tinha uma escola e eu era sempre a dona da escola, então eu já tinha esse tino comercial, esse tino para negócios desde sempre. Eu emprestava dinheiro para minha mãe, eu economizava o troco do supermercado, que eu que tinha que ir toda vez. Ao final do mês, quando ela já estava sem grana, eu emprestava dinheiro para ela e cobrava juros, eu já era investidora. Quando você tiver clareza do seu caminho, você vai investir todas as suas fichas todos os dias nesse movimento, repetidamente, até que você comece a ver as coisas florescerem, porque elas florescem. O nosso mal é que a gente tenta uma vez, a gente tenta duas, a gente tenta 3 vezes e a gente volta para trás. Quem nasce grande é monstro, eu acredito em construção. Vocês acham que o dono da Coca-Cola vendeu quanto? 10 garrafas de Coca-Cola no primeiro ano inteiro da empresa. Mas, embora ele tenha vendido apenas 10 garrafas de Coca-Cola no primeiro ano, ele precisou ser perseverante, ele precisou ser resiliente, ele precisou insistentemente tentar todos os dias. Eu gosto muito daquela charge que o cara fica com a marretinha caçando ouro.
caçando ouro, caçando ouro. Aí sabe quando tá por um fio, que a próxima marretada que ele der, ele vai encontrar ali o diamante, e aí ele desiste e vai embora? É mais ou menos isso, se a gente pudesse enxergar como é que as coisas funcionam numa atmosfera de energia, enfim, das coisas que a gente não consegue ver, é exatamente isso. Quando falta aquela última marreta, você vira as costas e vai embora. Então precisa perseverar. Então eu te desafio a você pegar um caderno e escrever qual é o seu caminho. Se você não tiver muita clareza, conforme você vai escrevendo, eu te garanto que a clareza vai vir. E aí você vai começar a postar todas as suas fichas, você vai resgatar sonhos antigos, projetos antigos, ou diversas coisas que você por muitas vezes começou e deixou parado no meio do caminho, começou e deixou parado no meio do caminho. Porque eu te falo, às vezes você fala, eu vou mexer com mesa aposta. Ai não, mas em 3 meses não deu. Ai não, agora eu vou mexer com planta. Ah, em 3 meses não deu. Não, agora eu vou vender churros. Não, agora eu vou vender coisa pela internet. Não, agora eu vou... E você nunca insiste, gente. Vocês pararam de pensar por que a gente quer? Facilidade. Negócios e empreendedorismo não combinam com facilidade. Se fosse fácil, todo mundo fazia. Então assim, quer moleza, gente? Senta na gelatina, não vai ter. Mas eu te falo, são 12 anos ininterruptamente empreendendo. Eu não me arrependo de nenhum dos dias, mas muitos foram os meus altos e baixos. Eu desafio a você a começar. Não pensa muito, não calcula muito, só começa. Mas escolhe uma coisa. Qual é o meu caminho? Qual é a minha jornada? Você vai começar, você vai insistir, você vai perseverar, você vai recomeçar dentro daquela coisa. Você não vai trocar de figurinha toda hora. Porque figurinha trocando toda hora também não preenche álbum. E eu quero encerrar esse vídeo pedindo que vocês deixem nos comentários aquilo que é a dificuldade de vocês. Se vocês quiserem trocar e-mails comigo, eu vou ter o maior prazer de ajudar vocês. Tem uma coisa assim que mexe comigo, com todas as minhas estruturas, é ver pessoas querendo empreender. Eu tenho o maior prazer de ajudar, de contribuir, de responder e-mail. Coloca aqui pra mim nos comentários qual é a sua dúvida, qual é a sua dificuldade, me conta um pouco da tua história que eu vou ter o maior prazer em ajudar vocês. Deixem seus comentários, compartilhem esse vídeo com outras pessoas que possam se interessar por esse assunto. Aquele amigo que você fala, nossa, ele é muito talentoso, ele só precisa de um estalo, ele só precisa de um incentivo. Manda esse vídeo para ele e comentem aqui o que vocês gostariam nos próximos temas. Até a próxima!